Você acompanha a partir de agora o programa Recuperação com José Carlos e equipe. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo em tempo real. São 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, estou em recuperação. Olá, me chamo Silzi Morgado e também estou em recuperação. É isso aí, gente. Nós temos um evento, que está acontecendo agora lá em Sorocaba, que é o 5º Encontro Amigos da Boa Nova, lá de Sorocaba, e nós temos uma mensagem aí do nosso querido repórter Marcos. Marcos, a palavra é sua, a satisfação é nossa. José Carlos, muito bom falar com você, muito bom falar com o Alexandre aí também nos estúdios. Eu falo aqui de Sorocaba, do 5º Encontro Amigos de Sorocaba, o evento que acontece aqui anualmente. Este ano é o 5º encontro, com o tema central saúde e espiritismo. Ao meu lado está aqui a Vivi e também a Ariane, que é do Clube Amigos da Boa Nova. É o momento da gente falar da importância do Clube Amigos da Boa Nova, falarmos também do quanto é importante que os ouvintes estejam presentes nos eventos da Fundação Espírita André Luiz, como este evento aqui, que aproximou, foi feito aqui no Gabriel Delane, na cidade de Sorocaba, exatamente para atender os ouvintes que nos acompanham aqui de Sorocaba e toda a região de Sorocaba. Vivi, estamos aqui com mais um evento, Vivi? O que você traz de novidade para a gente do Clube Amigos da Boa Nova, que você gostaria de estar compartilhando conosco aqui na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova? O nosso trabalho aqui hoje, Marcos, é trazer toda a comunidade de Sorocaba para participar conosco do Clube Amigos da Boa Nova e juntos aí alcançarmos a EFM de Sorocaba, A gente já conseguiu em Guarulhos migrar para a EFM e agora a gente convoca aí toda a sociedade espírita da região de Sorocaba a se associar ao Clube Amigos da Boa Nova para também irmos para a EFM, para atender todo o público aí de Sorocaba e região. Então esse é o trabalho. E você está à frente ali do Clube Amigos da Boa Nova, falando praticamente diariamente, com todos os ouvintes da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, os telespectadores. O que você tem sentido aí da adesão desses ouvintes agora com a Rádio Boa Nova e FM aqui em Sorocaba, para que eles possam estar colaborando? Como é que você tem sentido essa adesão? As pessoas estão aderindo à nossa campanha, Marcos? E é muito importante que cada um faça a sua colaboração. Às vezes a pessoa fala, mas eu não posso colaborar com muito, mas se cada um fazer o seu papel, a gente alcança aí os valores que a gente necessita para estar fazendo toda aí a troca de aparelho, a compra da antena, e a gente vai conseguir ampliar cada vez mais a divulgação da Rádio Boa Nova aqui na região. Ariane é do Clube Amigos da Boa Nova. Vem para cá um pouquinho, Ariane, Ariane, como é que é para você o sentimento de fazer parte aqui do Clube Amigos da Boa Nova? Fala se é a primeira vez também que você está participando aqui nesse encontro em Sorocaba, e como que é para você o sentimento? Está observando as pessoas aqui chegando, várias palestras, vários acontecimentos. Como é que é esse sentimento? É gratificante, para nós, e assim, as pessoas prestigiando aqui o nosso trabalho, Até porque é a primeira vez que eu venho em um encontro, então eu estou gostando muito, do carinho das pessoas, E é isso. Muito bem, Ariane. Vivi, convida, os ouvintes daí a integrarem mais, aproximarem mais. Vamos fazer a Rádio Boa Nova 77, Está aqui a frequência, cadê? Aqui a frequência de Sorocaba. É 77,9, Aqui em Sorocaba, faixa estendida. Vamos incentivar os ouvintes. Então, vocês que estão nos acompanhando na rádio, na TV, aplicativo, venha fazer parte conosco do Clube Amigos da Boa Nova, através do 0800 12 18 018 38. Venha fazer parte dessa grande família. Vamos aí fazer a divulgação do Espiritismo, chegar em todos os cantos. Participe do clube. Muito bem, José Carlos, eu volto aí aos estúdios com você. Essa é a nossa última entrada ao vivo aí na TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova no dia de hoje do encontro. Tem muito mais ainda no período da tarde, Mas eu agradeço aí ao Alailson Cunha, o Lalá, na rádio, na transmissão da rádio, Jefferson Silva aí na transmissão da TV, Rodrigo Ramalho aqui no apoio
da transmissão aqui, o ao vivo, que nós estamos realizando neste momento. E quem tiver a oportunidade de vir aí daqui de Sorocaba, das proximidades, vir e participar aí da segunda parte, porque agora nós vamos ter um momento de almoço, né? E no período da tarde nós teremos ainda a Miriam, Isabel, o doutor Sérgio Felipe, sorteios, tem muita coisa ainda pela frente. José Carlos, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Marcos, grande Marcos, estamos juntos aí. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Suzy, vamos fazer oração? Vamos aproveitar esse momento, né, de confraternização em Sorocaba, para que a gente, juntos, peça um poder superior, que a gente tenha força, luz, clareza para entender os seus desígnios. A oração que a gente profere no nosso programa, todas as vezes, ela é a primeira estrofe de uma oração intitulada Oração da Serenidade. Ela é proferida nos grupos anônimos de ajuda mútua no mundo todo. E ela diz o seguinte nessa estrofe: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Que seja só por hoje, um dia de cada vez. É isso aí, Suzy. Bem, gente, o nosso tema aqui, a gente fala sobre dependência química, né? E quando a gente fala sobre dependência química, está no imaginário, né? Só sofrimento, parece que está todo mundo em derrocada, caminhando para o inferno, né? Mas, ao que parece, né? Ao que parece, nós vamos entrar agora em assuntos que nós chamamos de despertar espiritual. Foi um termo que entrou no jargão, na terminologia, nos conceitos de recuperação da dependência química, né? Por meio do fundador de Alcoólicos Anônimos, não foi esse, Suzy, que teve lá um despertar espiritual e esse tema entrou para dentro dos grupos, né, do atendimento, faz parte de um conceito positivo, né, que é difícil de falar, muito difícil. Se fala aí de crises, de despertamento, de um acordar da alma, né? Então são conceitos razoavelmente difíceis, né, meio assim difusos, que hoje nós poderíamos dizer que a ciência vem olhando com mais carinho, através da tomografia computadorizada, através do crescimento da parte cortical, da parte frontal aqui do cérebro com meditação. O que mais? Conceitos de conversão antigo, homens que mudaram de um momento para o outro, outros que evoluem e têm uma sanidade melhor, né? E vamos entrar nesse assunto aí falando... É um assunto vasto, né, Alexandre? Um assunto difícil, que nós vamos trazer aqui para o lado da recuperação, gente. Mas nós vamos de braço dado, ou de mãos dadas é melhor, de mãos dadas, né? Com não só a neurociência, como também a psicologia transpessoal, que vem olhando isso com muito carinho. Nós poderíamos dizer assim, grosso modo, que o sofrimento não é bom, mas ele parece que é necessário. Ou então, que os transtornos, as doenças, são também caminhos de evolução ou da gente despertar a nossa potencialidade. Então, falar dessas coisas, nós temos que falar com o pé no chão, né, Alexandre? Pé no chão, nós não podemos, entre aspas, viajar na maionese, né? Nós vamos tentar aqui ficar entre a teoria e aquilo que é confirmado pela ciência, né? Não podemos viajar demais e ir lá longe, porque, como eu disse, a ciência está apalpando isso de alguma forma. Então, vamos falar sobre o quê? Despertar espiritual. Então, vou começar com uma pergunta difícil. O que é despertar espiritual? Olha, José, antes de tudo, eu queria convidar o ouvinte, né, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova,
quem acompanha nós pela internet, a participar do programa pelo telefone 996433827, né, o DDD 11, o WhatsApp 11 996433827, ou ligação gratuita através do 0800 979 5011. 0800 979 5011. E olha, e se você está ouvindo o programa desde o início e quiser dar uma força lá para o pessoal de Sorocaba para comprar a antena, porque até o programa Recuperação vai reverberar mais. Você pode ligar para esse telefone, perguntar como você pode participar, não é necessariamente lá. Eu mesmo vou aqui, depois que terminar, vou mandar um Pix lá. R$10 não é muito, mas um monte de R$10 ajuda, né, José? Então, tá aí. Alexandre, você esqueceu de elogiar o meu estúdio. Nossa, eu quero um também, cara. Eu vou querer um para pôr aqui, ó, tá esperando. Sabia que você ia ter um despertar espiritual de me mandar um desse, viu? Olha, Silze, bem, saudades de você, Silze. Gente, olha, eu quero falar desse tema, despertar espiritual, José. Eu preciso falar uma coisa que eu penso que é importante. Eu penso que o ser humano, a pessoa humana, aliás, ela esquece de uma ferramenta extremamente importante para a sobrevivência, assim, que nós acho que tratamos com total descaso muitas vezes, que é a nossa capacidade de pensar, é a nossa capacidade de raciocinar, é a nossa capacidade da lógica. Muitas vezes nós deixamos de usar isso ao nosso favor. E por que eu falo isso, José? Porque o despertar espiritual, a maneira como eu penso, ele é uma ferramenta importantíssima para o crescimento, para a sobrevivência. É uma capacidade de você se examinar de uma forma profunda, através de uma dificuldade, de uma experiência, e transformar ela no seu crescimento. Não tem nada de sobrenatural de você ligar a TV iluminar, ou vir alguém bater com a varinha de condão. É um processo, o despertar espiritual que eu penso, é uma porta que se abre de dentro para fora de crescimento. É aquela hora que você está naquela dificuldade, você para e fica, não sei o quê, e de repente, pum! Né? Mas você está usando as tuas capacidades, né? Os teus talentos para poder promover um crescimento. Então, eu penso que o despertar espiritual é um caminho de um conhecimento mais profundo de si mesmo. Silze, o Alexandre narrou aí, né, a questão do crescimento. Esse crescimento espiritual nós poderíamos chamar, as palavras são difíceis da gente, você fala a palavra, mas às vezes não você fala cabelo, você sabe que nasce na cabeça, mas quando você fala consciência, por exemplo, o termo é vasto e complicado, né? Agora, ninguém tem um despertar espiritual porque quer. Ninguém pega uma chibata e fica se ralando, né? O despertar espiritual, ele se dá por meio de um sofrimento, vamos chamar de sofrimento, dor, ninguém tem porque quer, né? A natureza mesmo faz com que alguma coisa brote dentro de você e você perceba a vida de forma diferente. Então, como é que você vê a questão do despertar espiritual em relação à droga? Em relação ao sofrimento, que a droga é um alterador, altera a consciência nossa, é um psicodelos, né? Então, é um fermento isso, quando a pessoa usa, apressa, não dá para esconder. Como é que você vê? Vamos conversar e vamos ver até onde nós vamos. Bom, eu penso o seguinte, eu acho que já é de longa data, não é coisa recente, nem da nossa geração só, isso veio um pouco antes. As pessoas, a ciência, né, o mundo dos acadêmicos, os estudiosos, os cientistas, a gente já reconhece que nós somos feitos de 3 partes compostas. A gente é feito de matéria, que é esse corpo aqui que, de alguma maneira, nos emprestaram para viver essa experiência.
Nós somos feitos de uma mente, né? Nós temos um cérebro pensante, com uma neuroplasticidade formidável, assustadora, mas formidável. E somos feitos do que nós chamamos de espírito, de alma, de self, de energia, do que você quiser. Não tem uma denominação clara. Cada pessoa, dependendo da sua crença, do seu valor, vai atribuir um nome. Mas o que importa é que a gente desenvolva isso. Espiritualidade, esse tal espírito, essa tal espiritualidade que a gente vai buscando despertar, ela nada mais é do teu desejo, da tua capacidade, da tua necessidade de também desenvolver esse lado que vai primar pelas qualidades de relacionamento, que vai te deixar inteira na tua própria vida, mesmo com os capítulos não bons que a gente escreve, né? Ou que às vezes até escreve por nós. Então, você estar presente na sua história faz com que você desenvolva esse seu lado. Espiritualidade é justamente isso, é o desenvolvimento desse lado que nem sabemos tanto explicar, mas sabemos que nos movimenta para sermos felizes, porque é para isso que a gente veio ao mundo. A gente veio ao mundo para dar certo. Se a gente ainda não deu, é porque não fizemos boas escolhas. E talvez não seja uma boa escolha o consumo de álcool e outras drogas, porque, de fato, elas te distanciam da tua realidade, elas tiram você da sua história. Nós já falamos em diversos momentos aqui de todas as coisas que as drogas roubam, tanto do dependente quanto dos seus familiares. E todos nós concordamos, e quem nos ouve provavelmente também, de que o que a droga nos tira, tanto o álcool como qualquer outra droga ilícita, o que ela de mais precioso nos rouba é a nossa história. É uma vida que está andando, que está passando, mas a gente não está lá. E quando eu não estou vivendo a minha própria história, eu não tenho consciência disso. Então, a droga nos rouba, não só do dependente, mas como do familiar, do codependente, a possibilidade de desenvolver esse nosso lado. E quando a gente está em sofrimento, como você já relatou, há uma necessidade inerente do ser humano de querer dar certo. A nossa tendência de seguir adiante e de romper as barreiras para que algo de bom nos aconteça é muito maior do que o desejo de destruir e de parar. Então, há um momento nas nossas vidas em que há um desejo imenso, um desejo muito profundo de dar certo, de querer melhor viver, de querer melhor se relacionar. E é um pouco disso que eu chamo desse despertar. Esse despertar, Alexandre, esse despertar espiritual, né, no geral, ele se dá assim como se ele fica muito patente. Por exemplo, o Bill W. lá no hospital no dia 11 de dezembro de 1934 entrou num estado alterado de consciência, um tipo de alucinação que eu já tive várias, né, quando eu usava drogas. Você entra mesmo, porque as drogas fazem isso. Independente se for droga ou não for droga, a gente entra nesses estados. Então, eles existem, não é verdade? Eles existem. Tá bom. Quando você tem isso que se chama de conversão natural, que vários homens tiveram, eu tenho uma antologia do êxtase aqui de Pierre Heil. São centenas de casos de narrativas de pessoas que tiveram, de seres, né, normais, comuns, que tiveram essas, e narram, escrevem. Agora, aqueles que não escrevem, nossa. Então, é um fenômeno natural do ser humano. Você, como filósofo, você sabe da história lá de Platão e Aristóteles, da potência ao ato. Nós poderíamos dizer que nós somos sementinhas crescendo, então nós temos potencialidade. E essas crises culminantes, Silvio, essas crises que aparecem assim em fenômenos, elas podem aparecer de repente, repentinamente, e também pode ser naturais, né? Naturais.
A pergunta é, a droga apressa isso porque freia a sua evolução natural e depois a natureza cobra lá na frente e dá um salto? Eu estou aqui quase que afirmando isso, porque você tem saudade de ser aquilo que você deveria estar lá. Então, a natureza apressa isso no momento. Então, você vê lá Paulo de Tarso, sem ser religioso, esquece religião, esquece cristianismo e tal, mas ele estava perseguindo, de repente ele se sente culpado e tal, e quer mudar, não gosta daquela vida. Em AA tem uma frase assim, Silvio, ó, estar enjoado de estar enjoado. Nossa Senhora, é o cúmulo. Você não aguenta mais sofrer. E aí, parece que a vida tem esse mecanismo que dá um tibum, e você começa a perceber a vida diferente. Ó, perceber uma coisa, dá continuidade a isso, aí sim, é um processo de despertar educacional. Mas fala desse salto aí, como é que você vê isso? Se eu não viajei demais, é você, porque o Alexandre saiu. Ó, esse salto natural que você dá, você passou por isso, sofrimento atroz, você contou sua vida para mim, eu não quero que você conte aqui, mas dores indizíveis, você contando eu choro. Então, depois disso, quem foi a Silze, depois que passa por isso? Passou pela vida, sofreu e agora está esculpindo um ser humano com aço e diamante. Quer dizer, quem viu como nós vamos criando seres com uma personalidade? Parece que Deus não quer fazer dois iguais, né? Meu Deus, eu acho que eu achei a pergunta. Está sem som, Silvio. Mas aí eu vou falando aqui. Nós somos indivíduos. Porém, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de gente, literalmente, para estar melhor conosco. Nesse desenvolvimento espiritual que a gente falou, é muito importante que eu esteja com as pessoas. É muito difícil viver, né? Viver com as pessoas que pensam diferente de mim, que não me amam, que me rejeitam, ou que eu não gosto, coisa parecida. São sempre desafios. Mas a verdade é que você tem dois caminhos. A dor é inevitável para o crescimento, mas ficar no sofrimento, né, ficar nesse desespero é uma opção. Você pode escolher não ficar. E hoje mesmo eu mandei uma mensagem para um querido que faz aniversário, e eu pude dizer uma coisa, né, para ele que, na verdade, serviu para mim, que eu acho que é um pouco do nosso caminhar e despertar, que é a vida não tem o porquê, ela tem para quê. Então, para que eu preciso estar aqui? Para que eu estou vivendo? Não é o porquê que as coisas acontecem comigo, mas entender que eu sou a única responsável pelo meu bem-estar, ou não. Eu sou a única. O mundo interfere, o mundo pressiona, o mundo influencia, sem sombra de dúvida. Onde eu ando, com quem eu ando, sem sombra de dúvida, tem uma influência forte. Mas a decisão é sempre minha. A decisão de continuar, apesar de toda dor, é sempre minha. E essa coisa natural, essa coisa que está em todo ser humano, de preservação, de continuidade, né? Que muitos de nós vamos perdendo porque nos desligamos dessa relação comigo mesmo, da importância que eu tenho, do acreditar em mim mesmo, né? Então, acho que isso é uma das coisas importantes, e sem sombra de dúvida, como eu disse anteriormente, sobre o efeito de drogas, você não está na sua capacidade plena de decisão, nem de que você quer sofrer, nem que você quer ser bem exitoso na vida. O que eu costumo dizer é que você vem para dar certo, faz as escolhas equivocadas, mas o universo bate tanto em nós para que a gente volte para a roda do crescimento, do bem-estar, que não tem como não acreditar. É só parar para prestar atenção. E é justamente na dor que eu entendo que eu não estou sozinha, que eu tem que ter alguma coisa que me sustente,
né? Eu brinco que durante algum tempo de minha vida, eu acho que isso acontece com todas as pessoas, eu não tenho pegadas na areia, alguém me carregou pelo colo, né? Minhas pegadas não estão lá, porque eu não tinha forças para caminhar. Então, eu vejo que alguém me carregou, não só a minha crença, meus valores, meus amigos, meus familiares, isso me faz querer continuar. E isto é o meu despertar espiritual, quando eu percebo que está em minhas mãos o desejo de melhorar, de modificar, de transmutar, de transformar. O Silvio, o uso de droga, né, ele tem um itemzinho muito importante, é que ela quase que obriga você a usar droga, porque o corpo pede, né? O corpo, hoje eu sei, 2 trilhões de células ficam ali condicionadas àquela substância, ao uso, ou droga estimulante, como cocaína, ou depressiva, como álcool, no geral é isso aqui no Brasil, né? E a pessoa quase que é obrigada, hein? Agora, até ela perceber que o alívio imediato que a droga dá, por meio de prazer. Você usa droga, Alexandre, usa álcool, usa cocaína, você libera muito prazer, é um prazer imediato. O ser humano precisa de prazer, ele precisa. É sobrevivência, comer, sexo, etc. As drogas imitam isso. Então, o corpo fica altamente condicionado. Agora, até perceber, Silvio, até ele perceber que esse prazer imediato vai causar o enfraquecimento e dor futura ao longo do tempo, demora um pouco. Então, nós temos que justificar o uso em determinado momento, porque a pessoa está usando, como é que a mãe vai chegar para o filho? O Alexandre fala, o uso de droga é benigno para o ser no começo. Então, ele tem que aprender, através do uso, que ele tem que privilegiar o prazer a longo prazo. Então, o Alexandre fala assim, ser servente de pedreiro e esperar o salário lá na frente, ter paciência e liberar prazer trabalhando para receber o salário. Então, esse é o despertar espiritual, é você trocar o prazer imediato pelo prazer a longo prazo. Então, você vai se construindo ao longo da vida com prazer, tendo ideais nobres. É isso, Alexandre, que você fala? É isso, José. Eu dei um problema no meu computador, eu estava escutando você que me chamou a atenção aqui. O Alexandre não está aí. Aí que eu vi que não estava mesmo, que eu estava prestando atenção no diálogo. Mas, José, você falou uma coisa interessante aí, né? Assim, daquela parte que eu peguei antes de retomar. Você falou da filosofia, né? Mas o surgimento da filosofia foi um despertar espiritual. Os caras falaram, opa, peraí, nós vamos ficar vivendo nesse mito aí, nessa coisa que não é verdade, nessa coisa que era mitologia grega, e falaram, nós temos que usar a razão para viver. E aí começaram a pensar nas coisas da vida, né? José, antes de te responder a palavra, eu queria aqui a mensagem do Wender, de Uberaba, Minas Gerais. Ele fala assim, ó, o despertar espiritual, na minha concepção, é quando você aprende, seja pela dor ou quase nunca pelo amor. E dá uma risada aqui. Muda completamente nosso entendimento da vida. Ainda mais nós, espíritas, que acreditamos na evolução moral. Quando você aprende que a droga faz mal, a gente aprende a não gostar mais dela. A luta contra o vício ganha um potente aliado, o conhecimento de nós mesmos. Pô, Wender, bem legal a tua resposta, viu? Bem legal mesmo, bem pé no chão. Então, Alexandre, mas não, muito legal essa ilação, né, essa reflexão. Agora, nós temos que justificar e não condenar o uso, justificar, porque o aprendizado do uso, gente, senão ninguém usaria a droga. Não é por aconselhamento. Quando existe a disponibilidade, vamos chegar no real, existe droga disponível, é uma substância boa, entre aspas, ela libera prazer, então ela é vendável. Tanto é que está disponível. E a pessoa só aprende usando. Infelizmente, ainda não há uma conscientização geral.
nós estamos saindo de uma situação de total desconhecimento do uso, que começa lá, principalmente no começo do século XX, né? Onde o uso não existia nenhum tipo de legalização, tal, todo mundo usava à vontade, à medida da disponibilidade, até a gente tentar, de alguma forma, cercear, proibir, e nada acontece. Hoje as drogas estão mais liberadas que antes, quando não existia lei. Essa é a grande realidade. Então, a pessoa usufrui o benefício do mal da droga e depois ela desperta com a própria dor íntima. É uma equação que está para ser resolvida do ponto de vista coletivo quando começar a haver uma conscientização geral. O inconsciente coletivo entrar no equilíbrio assim, de uso de drogas. José, recebi uma mensagem aqui agora, o cara mandou aqui para mim, ó, um cara que eu acompanho, ele falou assim, estou morrendo de vontade de usar crack, cara, sonhei, estou até imaginando, estou até com o estômago virado, me ajuda. Então, vou pedir licença aí 1 minutinho, só para eu responder para ele aqui, pedir ajuda e já volto aí, tá bom? 1 minutinho só. Tá. E eu falando aqui, você vai tocando com a Silvia, que a droga te obriga a usar, e tivemos um exemplo aí de uma fissura, né? A fissura, no geral, quando a Silvia está atendendo alguém, fazendo uma gestão de recuperação, eu aqui, a gente pede para aquele que está tentando entrar na promoção da abstinência, que quando ele tiver qualquer tipo de fissura, ele ligue para a gente. Ligue por quê? Depois que usar, não adianta ligar. Não é assim, Silvio? E o que é a fissura? Quem que está pedindo droga é a cabeça dele. Se ele pediu ajuda, olha o dilema, Silvio, olha o dilema. Ligou para o Alexandre dizendo que está tendo diarreia de vontade de usar. Está tendo uma fissura forte. A cabeça dele não quer usar. A alma dele, o self, dê o nome que você quiser para essa individualidade imortal, que tem ânsia de aquisitiva de espiritualidade, de equilíbrio, não quer usar. Afinal de contas, quem está querendo usar? O corpo, o instinto, os hábitos antigos, a neuroplastia, tal. Então, nossa, o que você falaria disso, Silvio? Que conflito é esse? Que bom combate é esse? Sabe que eu gosto muito de uma frase que William Sickhor era um médico que atendia o Bill, cofundador de Alcoólicos Anônimos, durante muito tempo nas suas crises de embriaguez e de abstinência, internou, e também eu acho que ele é um dos fundadores do AA indiretamente, porque chegou um dia que ele disse para o Bill, não dou conta de ti não estou dando conta, tem que procurar alguma coisa mais profunda aí, porque tudo que eu tenho em mãos, que a medicina me oferece, não está funcionando. E eu gosto muito porque ele escreveu um livro sobre o beber, né, álcool principalmente, naquele tempo era o que se tinha de estudo, e ele define a compulsividade, ele define o ato de compulsão como um desejo profundo de beber ou de usar outras drogas contra a sua própria vontade de bem-estar. Que é isso que, nesse momento, esse ouvinte aí que procurou pelo Alexandre está pedindo. Eu sei que não posso, eu sei que me dou mal, não aguento mais isso. É aqueles relacionamentos tóxicos, sabe? Em que eles estão ruins, estão péssimos, você está sendo agredido diretamente e não consegue sair daquele padrão de destruição, porque ficar sem dói muito também. Você aprende a viver também na encrenca, né? No problemático. Então, sair disso é conflitante, é assustador muitas vezes. Mas esse indivíduo não usa porque quer. Esse pedido que a pessoa está fazendo agora é justamente a prova de que ele usa porque precisa. Ele está num grau de doença, numa fase da doença, em que o prazer já não existe há muitos anos, há muito tempo provavelmente. Mas por que ele ainda continua a usar? Para poder sobreviver.
não só pela abstinência, né, os desconfortos todos que ele pode estar sentindo, mas também a questão do medo, né, de enfrentar o que está por vir. E às vezes eu te digo, ele pode ser muito maior do que a abstinência, nem sempre ela é tão severa quanto se imagina que ela seria. O medo é maior do que a realidade, às vezes, né? O Bill, né, o fundador de Alcoólicos Anônimos, quando ele estava num sofrimento muito grande, 3 internações, ele se internava por conta própria, querendo parar, um homem super inteligente, né? Escreveu vários livros, e ele vai narrando a vida dele, a dificuldade que ele tem. Em determinado momento, essa frase ficou gravada aqui, que eu até montei uma palestra sobre. Preciso de uma mente nova. Olha, preciso de uma mente nova. Ele não estava, Alexandre, ele não estava suportando mais a mente. Se ele vivesse na época de hoje, ele diria, preciso de um cérebro, uma mente e um cérebro novo. Por quê? Ele mesmo fala lá no primeiro passo que é necessário você admitir que você está impotente diante desses impulsos. O usuário de crack vai e pede ajuda. E depois, se ele conseguir promover a abstinência dele, ele precisa analisar os hábitos dele. Como é que está a cabeça dele? A cabeça cheia de tranqueira, cheio de dificuldade, cheio de hábitos antigos. E ele repara que ele evolui. Chega em determinado momento que a droga fala, ele começa a perceber que ele tem que controlar a si mesmo. Isso daí é um evento admirável, Alexandre. Não, e a gente falando desse tema, viu, José, despertar espiritual, é muito porque a gente está no foco da droga, né? Mas tem a pornografia, tem o jogo, tem a compulsão de gasto, tem o relacionamento. A parte mais a codependência. A parte mais difícil é falar para a pessoa assim, cara, se você sonha em crescer, se você sonha em evoluir, olha a ferramenta aí, né? Porque a partir do momento que o cara começa a lidar com isso, fazer que nem esse rapaz, ele é de Mato Grosso, de uma cidade bem lá na divisa com Minas Gerais, e aí, se ele souber lidar com isso, José, o despertar espiritual vai ser uma ferramenta muito grande, porque ele vai ter dos insights, né? Às vezes até o mandar mensagem já faz parte desse processo, né? Eu acho magnífico, viu? Mas é lindo. Quem vive religião, né? Tem aqueles conceitos morais de transformação moral, mas eu acho que não detalha tanto quanto a necessidade do dependente químico e onde ele vive, né? Nos grupos anônimos, em ambientes de recuperação, na gestão da recuperação. E os termos que são usados, tipo assim, você está com os instintos deturpados, olha que lindo isso, Então você vai ter que trabalhar isso, defeitos de caráter, defeitos de personalidade, o que mais, Alexandre? Deformidades das emoções. Então, tenta-se entrar lá dentro, no nosso psiquismo, que está totalmente deteriorado ou disfuncional, seria essa a palavra, Silvio? Disfuncional, e nós precisamos arrumar para não sofrer sem usar droga, porque os comportamentos continuam. Então, obrigatoriamente, ele tem que fazer um despertar educacional. Obrigatoriamente, senão ele vira estátua de sal. Olha para trás, vai voltar a usar. Eu não sei se é a Silvia ou o Alexandre que fala, se não mudar, bebe. É isso? Olha, vou ler aqui algumas mensagens que chegaram, tá? O Alexandre de Caraguatatuba, boa tarde. Estou sem usar há 9 anos, graças à ajuda do DNA. Participei de muitas reuniões, segui um dos princípios de evitar amizades com usuários, locais e hábitos. No princípio não é fácil, mas com boa vontade e ajuda do DNA e o poder superior a gente consegue. Só por hoje estou 9 anos limpo de uma adicção de 30 anos. Dia 22 de novembro vai fazer 10 anos limpo, dia do meu aniversário, olha aí, parabéns, fazemos aniversário juntos aí, parabéns, 10 anos é um patrimônio muito legal. O Dario também, de Minas Gerais, boa tarde, José, Alexandre, Silze.
Eu os agradeço sempre pela ajuda que vocês prestam a todos. Sou ouvinte desde o tempo das 7 horas. Olha, José. 25 anos. Meu Deus do céu. Dario, pô, que legal. Vai fazer 25 anos. Fala 7 horas, porque no comecinho era 7 da manhã o programa. Roberto, de Minas Gerais. Boa tarde. Sou psicólogo e trabalho especificamente com DQ. E Codependente é um projeto voluntário que criei. Esse programa é muito importante, aprendo muito com vocês. É de Carpinópolis, Triângulo Mineiro. Hoje os mineiros estão firmes aqui, né? O Henrique de Oliveira. Aliás, Henrique de Oliveira é da técnica. Um abraço, Henrique. O Vender, de novo, de Uberaba, mandou aqui, desculpa retornar. Discórdio tem que usar para aprender. Se for assim, o médico precisa ficar doente para cuidar de doente. Pode aprender que faz mal sem precisar usar. Tá bom. Um abraço, Wender. Obrigado pela participação. Ô, Silvio, quer comentar alguma coisa que está na sua cabeça agora que você gostaria de falar? Eu sei que tem. Não, é exatamente isso que você está falando. Esse despertar, esse desejo de recuperar a própria vida, de recuperar as ações. Você fez uma pergunta que eu estou sempre me perguntando. Não tem como você obter resultados diferentes se você não mudar o seu estilo de vida. Não é a droga, ela sempre esteve no mundo e ela vai continuar, apesar de você não poder. Ela sempre esteve aí. Ela contribuiu para muita coisa boa na ciência, na medicina. Ela ainda ajuda, né? Da cocaína, por exemplo, a gente tem os anestésicos potentes, dos opiáceos a gente tem analgésicos poderosos para aliviar as dores de doenças terminais, politraumatismos e outras coisas mais. Então, assim, não é menosprezar tudo. Existe a dose exatamente o que separa o remédio do veneno, né? Então, claro que não é só dessa forma que a gente vai aprender, mas como ela é atrativa, ela promete uma mudança no nosso humor, no nosso comportamento, é claro que a gente se sente seduzido por ela. Então, o que importa é que para você conseguir parar, né? Para você parar, existem obviamente muitas ajudas, muitos apoios, como o Alexandre agora mesmo saiu para colaborar aí com alguém que estava necessitando no momento de dificuldade. E como bem disse o Alexandre, né? Só de eu pôr para fora o meu desejo, ele já não tem a mesma força quando ele volta para mim. Né? Eu botei um monstrão para fora e voltou para mim uma coisa um pouco melhorada, diminuída, onde eu posso correr o risco, eu posso nem ter o risco de voltar a usar. Mas a verdade é que se não mudar os hábitos, se não fizer uma mudança nesse estilo de vida, vai ficar muito difícil. Eu sei até de gente que continua, para de beber, usar droga, continua roubando cavalo, como diz o ditado, né? Mas são pouquíssimos aqueles que conseguem. São muito poucos. Então, eu acho que o que clama por nós, esse despertar espiritual, chama a gente para voltar a viver em plenitude como nós temos o direito e como merecemos. Silvio, tá faltando 2 minutos, Alexandre. Eu vou passar aqui vou fazer um comentário, eu gostaria que você comentasse em cima. Ao que parece, né? Ao que parece, quando você está usando droga, estou falando de álcool, estou falando de cocaína, todos os indícios, todos os inícios de prova, tudo aquilo que foi validado mostra que a droga tira a capacidade do homem de ser homem. Por quê? Ela rouba o poder que ele tem de planejar e decidir. Isso do ponto de vista neurológico. É um assunto que a gente pode explorar na próxima semana. Falando dos déficits cognitivos do córtex frontal, a tomada de decisão e planejamento, que vai para as cucuia, enfraquece o ser humano, né? Esse é o ponto básico. E nós poderíamos simplificar muito bem na fala da Silvia, lembrando da necessidade do primeiro passo. A pessoa mesmo falando, eu sou impotente. E depois disso, na sua recuperação, estruturar um novo cérebro. A ciência hoje valida
aquele aconselhamento filosófico ou quase religioso. Você entende assim, Alexandre, em um minuto? Sim, entendo assim. E a mudança é o mais importante, né, José? A gente praticar esse despertar espiritual, tá bom? José, um abraço. Está faltando um minutinho, mas vamos terminar o Alexandre. Qual é o nome dele? Marcos, né? Marcos, já vamos terminar. Nós estamos terminando esse programa. Agradecemos a vocês que nos prestigiaram. 24 horas de paz, serenidade e sobriedade a todos. É o Henrique. Um abraço, Henrique. Tchau a todos. Deus aí. Tchau, Deus. Saudades, viu? Saudades de vocês também. Tchau. Você acompanhou o programa A Recuperação